Boa tarde. Eu estou aqui cantando, dei uma paradinha, tomei Voltaren, Buscopan, Advil, que eu estou com bastante dor. Mas é assim, a gente não pode se entregar, né? E aí eu estava cantando e me lembrei de um assunto que me passou de repente, porque as coisas acontecem assim comigo de repente. E não adianta eu escrever, eu gosto de, na hora que venho, paro e ou eu escrevo ou eu falo no vídeo, para depois eu ouvir e deixo aberto para quem quiser ouvir também. É o seguinte, você julga muitas pessoas, você escuta as pessoas falar coisas de outra pessoa, e você escuta a outra parte da pessoa, ou você escuta aquilo e aquilo é verdade, aquilo que a outra pessoa falou. Porque a outra pessoa que falou alguma coisa para você, de repente, ela enxergou com outros olhos e não a realidade, como a coisa aconteceu, né? Então, é como a gente ir ao advogado. O advogado não vai ouvir uma parte só, ele vai ouvir as duas partes. E sempre que alguém conta alguma coisa de alguém para mim, eu fico imaginando, e a outra parte? Como será, né? Porque será que é assim? Será que ela entendeu assim? Será que as coisas foram assim mesmo? Ou era outra situação? Eu tenho N situações para contar, né? Mas essa me intrigou bastante porque eu estou vendo acontecer com uma amiga minha, muito querida, né? E estão falando umas coisas dela. E ela está muito chateada, muito magoada, porque quando a criança, né? O filho dela era pequeno, ele não sabia os sacrifícios que a mãe fazia. E eu vi. Ela é minha amiga há 30 anos, inclusive ela acabou de me ligar agora. E ela está sonhando com a melhor coisa que uma pessoa pode ter, liberdade. E ela disse que já vai comprar uma casinha aqui perto. E ela não quer ficar na casa de ninguém. Ela tem 4 filhos, todos os filhos delas estão bem, estudaram, mas graças a quem? A ela. Ela também separou do marido e o marido também traía ela, né? Inclusive com a empregada. Mas ela não, nem fala isso para os filhos porque ela não quer magoar, né? Mas ela também não quer dar trabalho para os filhos dela. Só que um deles, são 4, um deles está fazendo umas coisas assim, bem. Eu não vou dizer errada, porque na realidade ele tinha uns 5, 6 anos na época, e eu via o quanto essa mulher lutou para criar esses filhos, 4 filhos. E ele então reclama que hoje ele podia estar isso, estar aquilo, inclusive ele está bem, mas ele ainda reclama, porque a mãe não deu a atenção que ele precisava, porque a casa dele não tinha tudo que ele queria. Ele via os amiguinhos com tênis de marca e não sei o que, ela não podia, mas ela não podia nem para ela. E aí ela sofreu um pouquinho com isso, né? Mas ela já está dando a volta por cima e já falou, olha, eu vou viver a minha vida porque eu já estou com. Ela já está com 75 anos, né? O que ela tem ainda de vida? Não sei. Mas, por exemplo, hoje morreu Maradona, né? 60 anos, mais novo do que eu e do que ela. E rico, poderoso, podia ter uma vida maravilhosa e a gente não, a gente tem que ralar. Até hoje a gente tem que ralar. Então, tanto ela como eu.
É que ela tem um problema muito grave, né? Eu tenho os meus problemas, sexta-feira agora eu vou no médico para resolver, talvez tenha que fazer uma cirurgia, mas o dela é pior. Ela está indicada para cadeira de rodas, ela está andando de órtese. As minhas amigas são todas assim, por isso que a gente se entende, porque a gente, sabe, toma o remédio, enquanto dá para andar a gente anda, enquanto dá para fazer as coisas a gente faz, faz com dor, faz com tudo, a gente faz. E, e os outros não vê. Não vê, eles não olham, o filho não olha o que ela fez numa casa, né? Com muito sacrifício, tijolo por tijolo, como diz o Chico Buarque de Holanda, né? Ergueu a construção, tijolo por tijolo. Ah, mas a minha casa era muito feia, os filhos falaram, casa de pobre, mas ela que fez. É, o pedreiro, mas quem pagava era ela tinha que trabalhar, ela não podia dar atenção para os filhos. Uns entendem, outros não. E ela tá cansada, então agora ela tá querendo mudar. Espero que, parece que ela vai mudar aqui perto e a gente então uma vai dar apoio para outra, né? Porque eu também tenho vários problemas crônicos, estou fazendo tratamento, já falei, não vou falar mais. E tá indo, né? Hoje tá pegando muita coluna. E porque eu fui limpar o quintal, mas eu vou fazer um sacrifício bem grande agora para a menina vir 2 vezes por mês aqui em casa, é, porque não dá mais. Eu já fiz muito sacrifício, já me arrebentei demais, eu estou aqui com a minha coluna doendo tanto. É, já tomei até Advil também. E eu estou entupida, eu não gosto de ficar. E não tem tratamento natural para coluna, né? Agora o outro talvez tenha que fazer cirurgia. Eu estou um pouquinho só ansiosa. Depois eu vou falar da TAG em outro vídeo. Mas esse vídeo eu quero dizer assim: você esteve lá na época que a sua mãe deixava você na casa dos outros e você reclama que hoje que ela não te deu atenção, você lembra onde é que ela estava, você viu, você foi lá ver que ela pegava 2 conduções para ir, 2 para voltar, como a música do Chico fala, muito parecida. Então você não lembra, aliás, você nem existia, né? Estou falando do filho dela. E era muito pequeno ainda, né? Quer dizer, existia, mas ele era muito pequeno, então ele não tinha noção do que a mãe estava fazendo, e as outras mães não trabalhavam. O marido trabalhava, dava tudo em casa, então ela fazia comida, levava para a escola, fazia as coisas. Eu mesma, a minha mãe não podia me levar na escola, minha mãe estava trabalhando, eu nunca reclamei. Eu mesma fui na escola me matricular com 10 anos de idade, eu não tinha ainda, não era registrada. E eu nunca joguei na cara da minha mãe, perdi 4 anos de estudos. E eu não podia, fui parar num colégio de freira, apanhei, sofri todo tipo de abuso que uma criança pode sofrer, né? Mordida, só não fui queimada, chutada, pelas crianças, não tenho raiva de ninguém. Por quê? Porque aquelas crianças eram crianças também sofridas, abandonadas, sem pai, naqueles anos 50. As coisas eram muito difíceis, não era como agora. Então, a gente não tinha as facilidades que hoje tem. Ela não tinha telefone, então não sabia se eu estava bem, se eu estava mal, não podia falar. De vez em quando, né? De 15 em 15 dias, porque a minha mãe precisava limpar a casa, lavar roupa, fazer a roupa. Para segunda-feira eu levantava às 4 horas da manhã para ir trabalhar. Mas eu me lembro, inclusive um pessoal chegou para mim, da família, né? Os parentes lá que eu fiquei uma época, e falou: a sua mãe é uma vagabunda.
E eu, com 7 anos de idade, eu falei assim, não, minha mãe não é vagabunda, minha mãe está trabalhando. Eu, inclusive, cheguei aí uma vez com ela, eu tinha mais ou menos, depois que a minha avó morreu, uns 6 anos. Então, eu já tinha noção. Quando alguém falava alguma coisa, eu debatia. Eu falava, não, eu vi, eu estava lá e tal. Então, é isso que eu quero dizer. Você comprova, você tem provas, tem filmes, tem vídeos, porque eu tenho também. E a minha amiga também tem. A gente tem filme levando filhos para passear com o maior sacrifício no domingo, depois que a gente fazia todo o serviço da casa, lavava, não tinha empregada. Ela pegava os filhos, levava no parque, levava não sei aonde. Eu, por exemplo, levava minha filha no McDonald's, levava minha filha no Parque na Água Branca, comprava as Barbies para ela, ela tinha uma coleção de Barbies, comprava roupa na 775 com sacrifício. Nossa, fazia de tudo. Eu trabalhava na Brigadeiro, depois eu fui trabalhar eh, ali no Lago São Bento, ali no metrô São Bento, tinha uma secretaria do trabalho, ali uma extensão. Eu trabalhava lá, era o dia inteiro, tinha que comer marmita, porque não dava para comer em restaurante, né? Às vezes a marmita azedava, às vezes entrava água na marmita. Ninguém lembra essas coisas, sabe? E aí eu vinha cansada, eu tinha que ir até o Parque Dom Pedro a pé, porque não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha nada. Nessa época lá do metrô São Bento já tinha metrô, mas eu ia a pé até o, o Parque Dom Pedro, porque quando eu estava na Brigadeiro era mais longe, né? Por isso que eu pedi para ir para São Bento. E aí ninguém via, eu passava ali na 25 de março, na ladeira e tudo, descia, tinha umas lojinhas ali de árabe, eu comprava todo dia alguma coisa para minha filha, porque eu gostava, ela gostava. E eu não comprava bolacha, doce, essas coisas. Minha geladeira era zero dessas coisas. Então ela pode reclamar até que eu deixava ela com fome, qualquer coisa. Não, não deixava, eu deixava um monte de frutas, um monte de. eh, Minha mãe fazia suco para ela na centrífuga de cenoura, laranja, beterraba. A gente procurava, em vez de Coca-Cola, não tinha Coca-Cola. Eu não comprava Coca-Cola. Então, eu comprava para ela, tinha uma moça que passava aqui, todo mês eu pagava. Eu comprava Yakult, depois comecei a comprar uns Danoninho. Enfim, eu fazia coisas incríveis. Fazia roupinha de crochê, vestidinho, lá nas minhas horas vagas, na hora do meu almoço. Quer dizer, só pensava na minha filha. Eu só penso em você, né? Aquela música. E aí, hoje eles crescem, né? Os filhos, e eles pensam, falam coisas das mães, né? E não vê o sacrifício que as mães fizeram. Agora, tem mãe que não faz mesmo. Eu conheço mãe que nunca fez nada para os filhos, não. Mas eu sou da turma que eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe fazia muito mais sacrifício. Um dia, se eu contar todos os sacrifícios que a minha mãe fazia para me criar, não olhar presencialmente, porque ela não podia, mas para pagar alguém para me olhar, né? E para pagar as coisas, a água, a luz, quando veio, porque antes não tinha. Um dia eu vou fazer um vídeo que aqui a gente não tinha nem banheiro, aqui a gente tinha uma casinha de madeira, a gente não tinha papel higiênico, a gente tinha, sabe o quê? Jornal, ficava tudo num quadradinho assim, é, a pessoa cortava o jornal e punha num arame e a gente sentava numa casinha de madeira para fazer as necessidades. E aí a gente, depois que veio aquele papel higiênico, para a gente foi o máximo.
Aí era uma lixa, né? Era o Primavera, aquele vermelho lixa. Hoje o papel Primavera, ele melhorou, né? Tá mais fininho, tá branquinho, o Dama. Eu sempre usei esses aí. Quem usava papel higiênico bom eram outras pessoas. Eu não tinha, eu tinha que comprar aquele. Porque não era cara fominho, eu tinha que ver o que eu precisava de essencial. Eu sempre aprendi isso. O que é o essencial? Então, antes de julgar, vai ver a história, vai ver o outro lado. Não julga assim sem ver o lado, não, sabe? Tomara que ela manda esse vídeo pro filho dela. Sua mãe trabalhou muito, viu? Ela ralou muito para te criar. E ela sofreu muito também, tá? Tchau. Fui.